Vamos para Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Está sendo o nosso ponto de partida. Provérbios é no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios. 21, 21. Diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Mas quem segue a justiça vai encontrar a justiça, Você vai encontrar essa obra redentora, essa obra sensacional realizada por Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa justiça. Nós devemos de olhar para ela. Nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia diz. Seguir a justiça é seguir o Evangelho, é seguir a palavra de Deus. Aí você vai ter a honra de Deus. Só que o mundo hoje, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 3, a respeito disso. Mas não vou falar do mundo, não vou ensinar anarquismo para vocês, não vou ensinar rebelião, não. Estamos falando das coisas espirituais. Porque, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ele está falando dos religiosos do passado. Isso pode acontecer hoje, repito, não é rebelião nem anarquismo que você não tem que se submeter às autoridades, não. Ao contrário, esse mesmo Paulo fala no capítulo 13, lá, deixa eu ler, que não está no versículo, no esboço não, capítulo 13 de Romanos, 13, ele diz assim: toda alma esteja sujeita a quem? A autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então nós estamos debaixo da autoridade deles, dos homens aí fora, a não ser que a lei do homem venha ferir a lei de Deus, aí eu não vou seguir. Imagine um exemplo só, talvez seja até radical, seja até, vamos dizer assim, muito primário, mas sem querer ofender, que façam uma lei que às 18 horas, 20 horas, 22, 24, o Brasil agora vai ter uma imagem, entenda bem, que todo mundo terá que se prostrar diante dela. Quem não se prostrar vai ser preso, pode prender. Entenda? Por quê? Vai ter mais um Sadraque, vai ter mais um Mesaque, vai ter mais um Abednego. Uma lei que, entenda bem, que como eu sou celebrante, por exemplo, diz agora eu fiz o casamento do pastor Carlos, e fiz o casamento do Diogo aqui do teclado, está até em viagem esses dias. E aí falam que eu tenho que eu tenho que abençoar toda forma de casamento. Se não tiver de acordo com a Bíblia, eu não vou fazer. Só dando um exemplo. Só mostrando para você que eu não estou ensinando rebelião às autoridades, nem anarquismo algum. Não. Estou falando de coisas espirituais, que às vezes no nosso meio aparece. O quê? Eles começam a fazer a justiça deles, deixando a justiça de Deus. Não faça isso. Nós temos que seguir a justiça de Deus, seguir a lei de Deus, que é o Evangelho. A nossa lei é o Evangelho. Para tirar qualquer dúvida em relação à lei de Moisés, você deve ler Tiago, capítulo 1, versículo 25, para depois voltar aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, é essa justiça que estamos falando, temos que seguir essa lei da liberdade, não outra lei que pode aparecer, eu tenho que seguir a lei de Deus, o que a Bíblia diz. Então, Romanos 10, 3 está dizendo, passamos a seguir o que diz a Bíblia Sagrada, nós passamos a seguir o que diz as Escrituras, e por isso que você vê tantas pessoas que erraram tanto no mundo, que fizeram tantas coisas erradas, mas elas não se encontraram a justiça de Deus. E até pessoas que já conheciam a Cristo, já conheciam a palavra, mas escorregaram. Quer dizer, pecaram, se desviaram, mas se reconciliaram com Deus, como? Por causa da justiça de Deus. Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Provérbios 12, 17. Provérbios 12, 17. Ele diz o quê? O que diz a verdade, diga aí, manifesta a justiça. O que é a verdade? A palavra de Deus, mas também os fatos. Quando você fala a verdade, não importa qual foi o seu erro, você vai manifestar a justiça. Qual é a justiça de Deus? Em Cristo, que Ele perdoa todos os nossos pecados,
que Ele nos livrou da condenação da morte, morrendo a nossa morte, se fazendo pecado. Muito importante, Jesus não se fez pecador. De vez em quando alguém pega assim, eu me fiz de tudo para ganhar todos. Não, você não tem que se fazer pecador para ganhar o pecador. Eu não tenho que tomar uma pinga com pinguço para ganhar ele para Jesus. Eu não tenho que me prostituir com o que se prostitui para eu ganhá-lo para Jesus. Jesus se fez pecado, não se fez pecador. Então ele morreu a nossa morte. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Então o que fala a verdade manifesta a justiça. Ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A misericórdia, ela não anda sozinha. A misericórdia, ela só anda junto com o quê? Com a verdade. Você vai ter, não importa o erro, fala a verdade. Para quem? Para Deus, é lógico, mas se eu ofendi a você, para você também. Pensamento, ninguém tem que falar isso, eu vou falar na segunda parte. Pensamento você não confessa para ninguém, é só para Deus, porque você não ofendeu ninguém. Você ofendeu a Deus que habita em você. Então não confesse para ninguém. Nem o marido para a esposa, nem a esposa para o marido, nem o pai para o filho, nem o filho para o pai. Pecar com pensamento é para Deus, só que você deve confessar. Mas voltando aqui então, quem fala a verdade manifesta a justiça. Ele está dizendo para nós aqui, isso é profundo. A verdade, pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade. Foi o que fez Davi. Esse é mais conhecido, o Salmo 51. Vamos ver isso aqui? O Salmo 51 diz, tem misericórdia para os outros. Eu conto aqui sempre, a mocidade fez uma peça teatral, os jovens, né, as pessoas da igreja, no final do ano, que uma jovem encontrou um profeta. E ela disse para o profeta, eu não creio no evangelho desse jeito, a pessoa faz coisa errada, a pessoa apronta tanto, e depois essa pessoa ainda vai para o céu se ela se arrepender. Esse é o arrependimento que Deus dá às pessoas. Aí nisso passa uma cena, que era um jovem que tomava os bens, né, furtava, empurra a moça no chão, machuca a moça e tira os bens dela, e sai correndo. Viu, profeta, um cara desse tem que queimar no inferno, um cara desse tem que morrer. Só que depois esse cara tira o capuz, e quem era? Era o irmãozinho dela. E o profeta, e agora, ele tem que queimar no inferno? É meu irmão, né? Ele é tão bonzinho. Já ouviu alguém falar pimenta nos olhos dos outros? É fresco. Quer dizer, misericórdia para você quer, para os outros não. Para o irmãozinho ela quer, mas aquele outro também tem irmão, tem irmã, aquele tem outro, tem pai, tem mãe, se não tem, teve, porque ele não foi chocado, não é verdade? E às vezes nós não queremos. Então cuidado, não esqueça que temos que amar o próximo como a nós mesmos. E às vezes não queremos. Então Davi descobriu isso. Ele falou a verdade para Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É verdade. Quando você sabe que aquele pecado existe. Tem coisas, se você perguntar, um exemplo, vou falar para mim, não querendo, não vou falar outras coisas para não parecer que é arrogância, que é prepotência, entenda bem. Mas você assim, pastor Jair, você aceitou Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Teve um dia que você teve uma recaída e fumou um cigarrinho sequer? Nunca. Nunca tive essa recaída. Entende? Então, se eu parar assim, peraí, puxa rapaz, como eu falei que dia 16 agora eu completo exatamente 65 anos. Eu lembrei que a mocidade da igreja foi na minha casa quando eu fiz 25. Então você vê quantos anos tem, né? Foi que está na igreja que eu estou lembrando agora, está a pastora Mirtes, ela mocinha ainda, que é a esposa do pastor Leandro, e o pastor Luiz Carlos da Fé, que é nosso líder lá na Paraíba. Eles foram no meu aniversário quando eu fiz 25 anos. Então já tem bastante tempo. Aí assim, você teve um dia que você tomou uma pinga, ficou chateado, nervoso e hoje eu vou encher a cara. Não, na hora eu sinto não. Se eu parar e ficar assim, peraí. Não, tem coisa que não dá para esquecer, não é verdade? Você sabe, é sim, sim, não, não. Davi diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Por quê? Porque ele não foi confessado. Quando você confessa para Deus quem foi, ele é apagado, não existe mais. Olha o que ele fala no 2, lava-me completamente do meu pecado, é lavado. Ele está falando de uma coisa que ainda não existia, que existiria com o sangue de Jesus. Pula para o versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
O que Davi não queria perder? Já expliquei isso várias vezes. Ele não queria perder o reino de Deus. Veja comigo Mateus 6,33, mas eu não saio daqui não, ele coloca ali, ó. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, no caso de Davi, o trono, a honra de Israel, a coroa de rei, entenda bem, o reino de Israel, ele não perdeu nada, tudo continuou com ele, mas ele buscou primeiro o reino. Ele não disse: Deus, não me deixe perder o reino de Israel, não me deixe perder a coroa, Deus, não me deixe perder a minha posição. Não, tem gente que não fala porque não quer perder, às vezes, um título, não quer perder uma posição, não quer perder o casamento, não quer perder a família, vai perder tudo, irmão. A Bíblia diz que até o que tem vai ser tirado. Nós temos que confiar o quê? Na justiça de Deus. Essa misericórdia de Deus que está acima da nossa compreensão. Foi nisso que Davi descobriu, por isso ele está dizendo ainda mais: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, quer dizer, disposto a obedecer. Agora vai esquentar um pouquinho mais. Vamos para Isaías ainda, capítulo 5. E ali diz compensação no Evangelho. O pecado não é apagado por presentes, por oferendas, por ofertas, por votos. Não. Mas nós queremos que Deus nos trate dessa maneira. Ele está dizendo: ai dos que justificam o ímpio por presente. Deus não faz isso. O homem pode fazer. Pode fazer. Lembra da famosa escolinha na televisão? Eu passei por ali, pensei, compro ou não compro? E acabei comprando, né? E aí o professor, quando vê o presente: rapaz, mas eu te fiz a pergunta, quem descobriu o Brasil? E você não me respondeu ainda? Ei, você parece que não sei o quê. Você não sabe que o marido da pedra? Peguei a fossa, né? Lembra, né? Então, quem é o marido da pedra? É o Pedro. Ah, quem descobriu o Brasil? O Pedro. E ele então vai, só não vai... Não, Deus não vai. Não estou dizendo que tem algum professor que se venda, não. Pensando bem, eu vou te dar uma notinha, eu vou te dar o gabarito antes. Mas no mundo tem essas coisas, né? Eu brinco que é difícil explicar suborno no Brasil, que é muito difícil, né? Não temos essa cultura no país, né? Não temos essa cultura. Mas voltando à seriedade, Deus não se vende. E a pessoa às vezes acha que Deus vai fazer isso. Ele está dizendo: ai dos que justificam o ímpio por presente. Deus não vai te justificar por presente. Deus, eu vou dar meu dízimo dobrado agora. Ah, então, não. Deus, eu não vou ficar com dízimo e vou te dar 90%. Deus não está pedindo sacrifício, você está oferecendo sacrifício. E as pessoas às vezes querem fazer isso. Não, não faça. É simplesmente o que você já ouviu aqui: quem fala a verdade manifesta a justiça. Não é quem dá presente, é quem fala a verdade, quem confia na justiça de Deus. Mesmo tendo errado como Davi, mesmo tendo pulado o muro como Davi, mesmo tendo ido longe como Davi, ele encontrou misericórdia. Ele acreditou na misericórdia. Acredite na misericórdia de Deus. Tenho muita coisa aqui que não dá, entenda bem, para fazer, mas tenho que terminar com Jeremias, depois do Isaías. Mas eu volto depois a falar do Isaías na segunda parte. Capítulo 33 de Jeremias, versículo 15. O que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode as suas mãos todo o presente suborno, a palavra é essa, que tapa os ouvidos para não ver falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará onde? Nas alturas. Pega essa palavra aí. Deus quer que você habite nas alturas. Daqui a pouco tem mais.